Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje a gente vai discutir uma pergunta que deve estar na sua cabecinha se você fez o Enem de 2024, ou seja, o SISU de 2025 vai ser mais ou menos concorrido, ou o SISU vai ser mais ou menos difícil de te entregar aquela tão sonhada vaguinha na universidade pública. Se você não tem ideia do que é SISU e caiu aqui de paraquedas, eu te explico. SISU é uma sigla que todo enemzeiro deveria conhecer para Sistema Integrado de Seleção Unificada. É o maior sistema de distribuição de vagas com nota do Enem no Brasil para universidades públicas. Nem todas as universidades públicas do Brasil participam do SISU, algumas usam a nota do Enem em sistemas próprios ou têm vestibulares próprios, mas a maior parte das universidades brasileiras participa do SISU. Então, em janeiro, a gente ainda não tem data, você vai ser vítima, se esse for o seu primeiro Enem, dessa corrida dos ratos, né, para colocar sua nota e conseguir uma vaga na universidade pública. E aí, nesse vídeo, a gente quer discutir um pouco se esse SISU vai ser mais ou menos concorrido com os dados que nós temos até agora, tá? E até agora, o que a gente tem de dado efetivo? Bom, o primeiro dado efetivo que nós temos é o nível de dificuldade da prova em relação ao Enem de 2023. A gente viu que a prova do Enem de 2024 ela foi um tanto quanto mais difícil. Ela não chega a ser nas 4 horas uma prova dificílima, até porque o tema da redação foi bastante amigável, né? Um tema que muitas pessoas gostaram. Mas nas 4 horas do conhecimento, nós tivemos, sim, em ampla maioria, provas mais difíceis. O que normalmente faz com que a nota máxima dessas provas, ou seja, a famosa teoria de resposta ao item, a TRI, seja mais valorizada. Isso é um indício que muitas vezes as pessoas leem errado, ou seja, muitas vezes as pessoas acham que a TRI ser mais valorizada vai fazer com que a aprovação delas seja mais fácil, e isso não é necessariamente verdade. Na prática, inclusive, a gente tem dados de que a aprovação é mais fácil, obviamente, quando a TRI é menor. Por quê? Porque isso significa dizer que a prova foi mais fácil. Uma prova disso, por exemplo, é o fato de que no ano passado a gente teve um dos maiores números de pessoas chegando a 800 mais em ciências humanas, mesmo com aquela TRI nojenta. Se você fez o Enem de 2023, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, no primeiro momento, a gente provavelmente tem um indício de que se a prova ela é mais difícil, a gente muito possivelmente tem uma nota máxima maior, no entanto, num cenário de concorrência cada vez maior. Um outro ponto interessante, eu destaco um grande colega, um grande especialista em SISU, que é o professor Fredão. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição o Instagram do professor Fredão. Ele faz uma pesquisa todo pós-Enem para tentar fazer um tracking, um rastreamento de número de acertos por candidatos. E nesse levantamento dele, ele viu que, claro, né, isso se aplica mais aos cursos concorridos e nas modalidades de concorrência mais concorridas, como, por exemplo, a ampla concorrência, né? Foi muito concorrência. Na prática, nessas modalidades mais concorridas, né, e nos cursos mais concorridos, então, em medicina, na ampla concorrência, nós tivemos mais ou menos o mesmo número de acertos que nós tivemos no ano passado, ou seja, muitas pessoas, a mesma quantidade de pessoas chegando a 160, 150 acertos. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que a gente tem um dado um pouquinho preocupante. Porque se na média, né, pegando as 4 áreas, a prova do Enem foi mais difícil esse ano do que no ano passado, e a gente teve o mesmo número de pessoas chegando ali a 150 e a 160 acertos, isso significa dizer, portanto, que o nível da concorrência se elevou. Isso significa que a gente tem uma tendência forte a ter um SISU mais concorrido. Nesse momento você se desespera, você que não quer fazer medicina, você que não é da ampla, fica desesperado, meu Deus, Rafael do céu, o que está acontecendo? Não, cara, calma, fica tranquilo, tá? Isso é um cenário que diz respeito a um grupo específico, que é o curso de medicina, e numa modalidade de concorrência específica, que é, logicamente, né, a modalidade de ampla concorrência. Nada garante pra gente que esse cenário vai se repetir, por exemplo, nos cursos de média, nos cursos de baixa concorrência, tá? O vestibular de medicina ele é um vestibular à parte, assim, bem à parte mesmo. E agora, se eu só falei dados que nos mostram que o SISU talvez seja mais concorrido do que no ano passado, vamos aos dados que talvez contrariem um pouco isso. No ano passado, a gente teve a primeira edição do SISU em que a gente só teve
único SISU. Ah, Rafael, como assim um único SISU? Cara, ano passado, o governo decretou que a gente não teria SISU do primeiro e do segundo semestre, apenas do primeiro semestre. Então você se inscrevia no início do ano para a sua universidade, escolhia uma lista de espera e concorria nessa lista de espera até o final do ano. Claro, dependendo ali das regras das universidades. No entanto, a gente não tinha muito parâmetro no ano passado para saber como é que o SISU ia se comportar, porque a gente nunca tinha tido isso, a gente nunca tinha tido esse cenário na história do Enem. Esse ano a gente já teve, e a gente viu no ano passado que, embora as notas de aprovação tenham sido altas, porque a prova foi muito, muito fácil, como eu falei lá no começo do vídeo, por outro lado, e isso é muito importante, a gente viu também que o fim das duplas aprovações, ou seja, de um cara que é aprovado no primeiro SISU e depois é aprovado no segundo SISU, facilitou muito quedas grandes e abruptas, sobretudo nas universidades maiores, ou seja, o FRJ, o FMG, enfim, nessas universidades que distribuem mais vagas no primeiro e no segundo semestre, na nota de corte. Então a gente tem um cenário que, com um único SISU, mesmo que a sua aprovação demore a vir, você tem muita chance, porque você tem, em várias universidades que participam do SISU e colocam as suas vagas no SISU, você tem muitas listas de espera. Ah, Rafael, mas como é que a gente pode prever isso em relação ao SISU de 2024, ou seja, que o SISU que usou a nota do Enem de 2023? Cara, muito possivelmente, se a gente fosse pegar o extrato superior, como eu disse para vocês, né, para a galera da medicina, para a galera da ampla concorrência, a gente possivelmente vai ter um cenário um pouco mais concorrido. No cenário de média concorrência, as variações elas são muito grandes. Então, por exemplo, se você não foi tão bem assim, né, em humanas, em natureza, dependendo na área que o seu curso tenha peso, muito possivelmente você não precisa ficar desesperado agora, nesse momento. Por que você não precisa ficar desesperado agora, nesse momento? Porque, cara, muito possivelmente você terá chances de ser aprovado. Ah, Rafael, mas eu vi no site tal, na tabela tal, que com a minha quantidade de acertos eu não seria aprovado ano passado. E aí eu tenho uma excelente notícia para você. Jovem Padawan, cada SISU é um SISU. O que significa dizer, portanto, que se o seu cenário não é absurdo, por exemplo, se você não acertou 120 questões, é ampla concorrência, quer passar por medicina, você muito possivelmente, estando ali 5 abaixo, 5 acima, você tem chance. Por quê? Porque a gente não tem como prever nesse momento como vai se comportar a TRI. E na maior parte dos cursos, um outro fator é ainda mais influente do que sua quantidade de acertos, que é a sua nota de redação. A gente não tem como saber nesse momento a sua nota de redação. Então, ao que tudo indica, o que deve acontecer nesse SISU? Nos cursos de muita concorrência e nas modalidades mais concorridas, a gente deve ter sim um SISU levemente mais concorrido. Inclusive, essa tem sido a tendência nos últimos anos. Você tem tido uma concorrência que é cada vez mais qualificada. Por outro lado, nos cursos de média e de baixa concorrência, a gente não tem como saber. Por quê? Porque são casos muito pontuais. Sobretudo se o seu curso e sua modalidade de concorrência, elas são cursos e modalidades de concorrência que distribuem poucas vagas. Porque as notas em cursos com poucas vagas oscilam muito. Porque, lógico, né? Depende do desempenho desses poucos candidatos que são aprovados a cada ano. Então, assim, mesmo que você tenha ido mal, não se desespera, porque o SISU, ele não é, por incrível que pareça, uma ciência exata. O que acontece nos escalões mais altos pode não se refletir necessariamente nos escalões médios, ou seja, na média concorrência ali, naqueles cursos cuja nota de corte é 700, 720, e nos cursos menos concorridos, em que a nota de corte chega a 600, 610. Beleza? E, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Se você tá aqui inquieto com o SISU e precisa de uma ajuda, eu vou te fazer um convite. Me acompanha lá no meu Instagram, no @prof.rasfael. O link tá aqui na descrição. A gente vai falar muito sobre o SISU lá no meu conteúdo de Reels, de Stories. Cara, vale muito a pena me acompanhar por lá. Beleza? E se você também quer, né, ter uma ajuda especializada de alguém que já trabalha com SISU há mais de 5 anos, né? Aí, esse vai ser meu 5º ano, na verdade, agora, trabalhando com SISU, tô ficando velho, né? Clica no primeiro link aqui da descrição e vem para a nossa consultoria do plano da aprovação, em que eu e minha equipe vamos ajudar você a pensar uma estratégia, né,
de escolha de curso no SISU que caiba na sua nota. Ou seja, a gente vai tentar te ajudar a encontrar o curso que você deseja, óbvio, e que cabe dentro da sua nota, beleza? Então, cara, se você vier comigo, clica aqui no link pra gente tentar pensar essa estratégia juntos com você. Então é isso, galera. Tamo junto e não esquece de acompanhar os demais vídeos aqui do canal. Vou deixar uma playlist aqui do lado para você maratonar os nossos vídeos de SISU, já que você tá ansioso aí, vem entender esse sistema que é complexo comigo, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima.